Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para descomplicar mais um pouquinho o português para vocês. Vamos tratar de um tema simples, mas que muita gente faz confusão, que é a diferença entre frase, período e oração. Essa é a base da sintaxe. Aí você fala para mim, Sandra, no meu concurso não vai cair sintaxe. Sempre cai sintaxe, gente. O que pode não cair são os termos das orações, aquela coisa de classificar o sujeito, o predicado. Muitas vezes não estão cobrando mais isso, mas cobram partes da sintaxe como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e também a parte do uso dos conectivos. Tá? E para utilizar os conectivos entre as orações, nós precisamos ter uma noção do que é uma oração, do que é um período, do que é uma frase, ok? Então a gente precisa dessa base da sintaxe, que é sobre a estrutura de uma frase, de um período, para poder entender como utilizar esses conectivos, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui 3 perguntas básicas. O que é uma frase? Muita gente não sabe dizer. Toda frase tem verbo? E aí, o que você acha? Então, frase e período são sinônimos? Muita gente diz que sim. Vamos ver? Para que haja uma frase, é preciso que haja um enunciado completo. Vocês lembram que eu falei sobre enunciados? Enunciado é uma mensagem completa. Essa mensagem que você passa, ela pode ser em uma palavra, pode ser um conjunto de palavras, tá? Então a frase, ela pode ser uma palavra só, mas também um conjunto de palavras. Se eu falo, se perguntam para mim, Sandra, você quer água ou café? Eu respondo, água. Esse água é uma frase, porque tá num contexto, tô passando uma mensagem, estou dizendo, eu quero água. Só que eu não preciso falar isso tudo, porque meu interlocutor já compreende quando eu digo apenas água, tá? Então, uma palavra isolada, descontextualizada, ela não é uma frase, mas se ela estiver dentro do contexto, ela é, ok? Existe um sinal de pontuação marcando o final da frase. Então, a frase ela é marcada por um sinal de pontuação quando ela é grafada, escrita. Então, você precisa ter um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Tá? Isso na escrita. E sobre o verbo, Sandra, a frase tem que ter verbo ou não? Como eu disse para vocês lá, água, naquele contexto, poderia ser frase. E não tem verbo. Então, a frase ela pode ser nominal, sem verbo, ou frase verbal. Como o nome já diz, com verbo. E para que haja um período? É preciso que haja um enunciado completo. E você vai pensar, então, período é sinônimo de frase? Pode ser que sim. Exista um ponto que marque o final do período. Novamente, uma característica da frase. Haja pelo menos um verbo. E aí a gente tem a diferença da frase. A frase pode ser nominal. Agora, o período é toda a frase verbal. Todo período é uma frase, só que é uma frase verbal. É uma frase que tem pelo menos um verbo, tá? Então, frase e período são sinônimos? Pode ser que seja, quando a frase é verbal, ok? E a oração, que é? Pode ser uma parte de um período, tá? Então, a oração não precisa ser uma frase, ela pode ser uma parte de uma frase verbal, ok? Ela pode ser uma frase com verbo todo, tá? Toda uma frase com verbo, ela vai ser um período, mesmo que um período. E ela sempre terá um núcleo verbal. Então, frase, oração e período, às vezes, vão ser sinônimos. Quando a gente tem uma frase verbal, um período com uma única oração, e aí aquele período todo vai ser também uma oração. Ficou estranho? A gente vai ver nos exemplos, tá? Por exemplo, minha mãe foi ao mercado. Quantos verbos nós temos aqui? Temos um enunciado completo? Temos. Então, temos uma frase. Temos um verbo aqui? Temos. Foi. Ok? Então, eu tenho aqui uma frase verbal. Então, eu tenho um período. Tenho só esse núcleo verbal? Sim, eu tenho só esse núcleo verbal. Então, esta frase, minha mãe foi ao mercado, ela é frase, ela é período porque ela tem verbo e ela é oração porque ela tem só um núcleo verbal.
Agora, olha aqui embaixo, ignora esse S, por favor, que foi um erro de digitação. Minha mãe foi ao mercado, mas voltou porque esqueceu a máscara em casa. Uma coisa que às vezes acontece. Então, você tem aqui uma frase, porque está marcado pelo ponto final, você tem um enunciado completo aqui, você tem uma frase. Você tem verbos. Minha mãe foi ao mercado, foi um verbo, mas voltou, 2 verbos, segundo verbo. Porque esqueceu a máscara em casa, esqueceu, terceiro verbo. Então, você tem aqui 3 orações, porque você tem 3 núcleos verbais, ok? E aí você tem um período chamado de período composto, porque o período composto, ele é uma frase verbal com mais de uma oração, com mais de um núcleo verbal. Cada núcleo verbal vai representar uma oração. Neste caso eu tenho, minha mãe foi ao mercado, uma oração. Mas voltou, segunda oração, porque esqueceu a máscara em casa, terceira oração. Eu tenho uma frase, um período composto, 3 orações aqui, ok? Mãe, você vai ao mercado? Tem uma frase? Tenho, claro que tem uma frase interrogativa, tem um ponto de interrogação aqui, tem um enunciado completo. Quantos núcleos verbais eu tenho aqui? Apenas um, né? Vai, você vai ao mercado, só tem um, então só tenho uma oração. Então, quantas orações eu tenho? Uma, então vai ser período simples ou composto? Período simples, porque eu tenho apenas uma oração. Deu para entender? Então, você tem toda frase, pode ser verbal ou nominal, tá? Se for frase nominal, ela não tem verbo. Se ela for frase verbal, ela também pode ser chamada de período, ok? O período sempre vai ser uma frase com verbo. Cada núcleo verbal vai contar como uma oração. Então, se você tem mais de um núcleo verbal, você tem mais de uma oração. Então, você vai ter o período simples, se tiver uma oração, ou período composto se você tiver mais de uma oração, ok? Então, é isso por agora. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Sandra, preciso de mais um vídeo, um exercício sobre isso. A gente faz. Então, é só você colocar o que você está precisando, as suas sugestões, para eu poder fazer outro vídeo para ajudar vocês, ok? E se quiserem fazer o curso, é claro, o número tá aqui, é só entrar em contato, ok? Beijinhos, tchau, tchau!